Oi, Aline. Boa tarde. Som tá bom? Imagem tá boa? Linda. Sempre a primeiríssima, que abre tudo. Primeira lá a comentar. Oi, mames. Minha mãe também aí. Daniela. É filtro, menina. É filtro que chama. Ai, ai, a vida podia ter filtro. Eu não teria que passar várias horas maquiando. Eu tô assim, ó, descobrindo todas as ferramentas e tecnologias para facilitar a vida, para sobrar mais tempo. Pois quando a gente já estiver no meio e vocês já tiverem colocado aí algumas perguntas e questões, eu vou trazer os temas que apareceram nas caixinhas de perguntas. Aliás, ó, usem lá a caixinha de perguntas, porque sempre assim, de vez em quando, eu vou fazer uma live surpresa e vou também trazendo esses assuntos e ampliando, né? Foi bem interessante porque uma pergunta teve a ver com a outra. E a terceira que veio, assim, das melhores, né? A terceira, ela era exatamente o que eu já tinha colocado como complemento, que eu já ia falar. Bom, então vocês já estão por aí, acho que o som tá bom, a imagem tá boa, né? Feliz Ano Novo, Luan! Ai, meu sobrinho querido, que bom! Então, vamos lá. Ai, olha aí a Aline colocando, sempre tão carinhosa, linda. Então, gente, vamos lá. Quais são os tópicos que apareceram nas perguntas, tá? Eu vou colocar aqui escrito e depois qualquer coisa eu coloco de novo. É porque é escrito, né? Vocês podem ir olhando, né? Ansiedade. Vamos lá. Não cabe tudo. Então vamos lá, olha. Viver cada dia com gratidão e pequenos prazeres ou correr atrás da felicidade. A outra, como lidar com falta de vitalidade. Faltou falta. Com falta de vitalidade. E a terceira, como lidar melhor com a rotina sem ansiedade e sofrimento. Então, eu falei que a terceira, né, eu já tinha anotado como um complemento que eu ia colocar. Tá? E daí, eu quero colocar aí duas perguntas. Eu vou falar desses 3 tópicos, depois no final a gente vai ter uma prática para lidar melhor com tudo isso, aqui e agora. Mas eu quero que vocês vão deixando nos comentários aí quando que vocês percebem que vira o gatilho e vem algum tipo de desequilíbrio, ou de ansiedade, ou de sofrimento. Né? Você tá bem. Aí quando que bate? E a outra pergunta, reflexão quanto do seu tempo você usa por você e para você? Quantos por cento do seu tempo, na maioria dos dias, é seu? Tá? Então a gente já começa e já abre com essa reflexão. Então vamos lá. Eu respondi escrito, tá no Stories. Então agora eu vou as 3 perguntas, né? Quer dizer, as 2, a terceira não. Deixei para cá. Então eu vou colocar tudo num balaio só pra gente falar sobre isso, tá? Então vamos lá. A primeira questão nós estamos vivendo um cenário que é tenso, que é crítico, que não é fácil para ninguém. Então, eu seria muito louca se eu falasse para vocês, você pode fazer do limão uma limonada. Sim, podemos e devemos, mas a gente não vai partir de um princípio de utopia. Vamos partir de um princípio real, de que não é bom para ninguém, até porque tirou a gente da nossa rotina, tirou a gente das coisas que a gente gostava, né? A gente está tendo que aprender tudo novo. E aí,
há um melhor e o pior disso. O pior é que isso causa estresse. Né? Mudar não é simples, crescer dói. Agora, o melhor disso é que já que estamos tendo que mudar, vamos então fazer um pacotão, uma análise e colocar assim, tudo convergindo para uma mesma direção, que seja a direção que nos nutre, né? Uma das pessoas colocou a pergunta, quem colocou a terceira pergunta, disse assim: tempo para me nutrir é muito difícil, né? E eu acho que isso é uma coisa que é comum, é um sentimento comum, né? Oi, Thaís, oi, Renato. Família hoje, olha, prestigiando, coisa boa. Então, eu estou procurando aqui, tá, gente, uma pergunta aqui. A questão do quantos por cento, o comentário da Aline, na verdade. A Aline disse assim, pouco, muito pouco, né? O tempo, né? Quanto que usa para si. Uso as pessoas e relações como distrações de mim mesma e dos meus projetos. Libriana que chama, né? Librianos, cancerianos, né? A gente faz isso. Então, vamos lá. Então, vou entrar no assunto, né? Vamos por partes. A primeira coisa, a gente vive uma sociedade mecanicista. O que é isso? Uma sociedade que visa produtividade. Então, é interessante até que na astrologia tem se falado muito disso, né? A gente viveu os últimos 200 anos, de 1800 a 2000, baseado no elemento terra. Então, como controlar a terra, como ter mais produtividade, a questão do dinheiro, do poder, elemento terra. E agora a gente está passando, só que isso é uma transição, então o velho convive com o novo, essa é a tônica de 2021, o velho convivendo com o novo, a gente tendo que fazer uma escolha a cada dia sobre isso e havendo muitos e muitos e muitos debates e confrontos de posicionamentos externos e internos também, né? Que é onde a gente vai trabalhar hoje. Então a gente vive uma sociedade, e agora a gente está no elemento ar. O elemento ar é inovação, troca de ideias, partilhas, colaboração, né? Sair da competição e ir para colaboração. Tudo é virtual, tudo é na nuvem. Agora o dinheiro também é na nuvem, né? Tudo é na nuvem. Nosso carro com motorista particular é na nuvem, né? O nosso apartamento particular para a gente viajar quando a gente puder, Airbnb, é na nuvem. Tudo é na nuvem, certo? Então, a gente parte dessa transição. Só que a gente ainda opera com uma coisa chamada autocobrança, em cima do paradigma antigo, tá? Em cima desse elemento terra. E isso vai perdurar ainda por muito tempo, talvez a nossa encarnação inteira, mas o coletivo, a consciência coletiva já começa a abrir o espaço e precisar cada vez mais das pessoas mais disponíveis, mais dispostas, mais criativas, mais flexíveis, que já tem uma alma que pede por essas mudanças, que elas sejam implementadoras e catalisadoras dessas mudanças. Nós que estamos aqui, claro, com certeza, né? Agentes de transformação, que a gente chama. E aí, só que isso não quer dizer que a gente não sofre com isso, né? Então, a gente sabe, tem consciência, mas a gente está nessa transição. E a gente sofre porque também a gente precisa ocupar um lugar de empatia e também saber o que o outro sofre. É um pouco por isso também. Sem contar o efeito da psicosfera, da vibração coletiva, isso tudo. Não vou entrar muito nisso hoje, não. Vou entrar na questão do nosso cotidiano, das nossas rotinas, do nosso dia a dia, tá? Então,
a gente tem ainda um pensamento dentro dessa autocobrança mecanicista. Com isso, o que a gente faz? A gente se fragmenta as nossas necessidades e as áreas da vida. Então, a gente, assim, se eu estou trabalhando, eu só tenho que trabalhar. E eu tenho que trabalhar até o couro sangrar com chicote, certo? Se eu estou no momento de descansar, então eu quero descansar como se não houvesse amanhã. Vou maratonar a série o final de semana inteiro e não vou fazer mais nada. Então, o que acontece? Com isso, a gente tem 2 efeitos. Anotem aí, 2 efeitos. A Aline, que é boa nisso, se tiver disponível, claro, não é obrigado. Quiser colocar aí no comentário, eu adoro quando você faz isso. Nós temos 2 efeitos disso. Um é a autocobrança que gera procrastinação. Por quê? Porque a gente já fala assim, eu tô com maior vontade de deitar e ver um filminho. Mas se eu deitar para ver um filminho, eu não vou levantar tão cedo e tenho que fazer x, y, z coisas. Ou o oposto, né? Eu tenho que trabalhar, ou tenho que escrever, ou tenho que fazer contato, sei lá. Aí o que a gente faz? A gente procrastina, porque a gente fala, é tão chato, eu não queria fazer isso agora. Por quê? Porque a gente está tendendo ao exagero dos 2 lados, está faltando equilíbrio. Porque como a gente exagera de um lado que descompensa, a gente exagera do lado que anestesia. E, no entanto, a gente precisa começar a adotar uma postura do equilíbrio. Por isso eu coloquei a reflexão do tempo. Quantos % do seu tempo você usa para você e por você, né? E principalmente como você utiliza, né? Oi, Aninha, oi, Miriam. A Thaís colocou assim, autocobrança que gera procrastinação é igual o resumo da minha vida. Acho que de todos nós, Thaís, a gente aprendeu assim. Então, a gente, essa autocobrança que vem do que a gente aprendeu na infância, né, e tal, mas a gente não vai entrar nisso hoje, somos adultos. Vamos aqui trocar ideias de como a gente pode melhorar a nossa rotina com pequenos ajustes, né? Pequenos que são grandiosos, mas eles são pequenos, eles são possíveis de fazer, essa é a minha proposta hoje, né? A gente está no momento que se a gente conseguir o pequeno, a gente já dá grandes saltos, tá? A Aline colocou 2, efeito, autocobrança igual a procrastinação, ou oposto, procrastinação, anestesia por falta de equilíbrio. Oi, Aninha. E aí é o seguinte, vamos seguindo. Aí a gente tem essa questão da autocobrança. O outro efeito que a gente tem é a má utilização do tempo, né? Porque se eu fiquei anestesiando, e às vezes até o trabalho é anestesia, tá? Pra mim, super é. Eu fico ali no trabalho que esqueço da vida, né? Agora, então, que eu tô nessa de aprender, videozinho, coisinha, criação, né? Então, estudar, aulinhas e tal. Então, é o seguinte, aí a gente vai pro vício. O vício tem a intenção de anestesiar o sentir. Então, é um caminho que a gente já tem conhecido. Pode ser vício bom, não precisa ser só os vícios assim, né? Ou drogas, ou doces, ou rede social. Pequenos vícios, né? Sei lá, ver série, ou ficar pensando só no trabalho, ou ficar focado só no assunto, ou reclamar, ou ficar postando textão, né? Tudo isso são diferentes formas de vício, ou seja, é o caminho conhecido que a gente já faz no automático para anestesiar o sentir, tá? Mas esse sentir, ele está desalinhado. Aí eu falei 2 efeitos, né? A questão da autocobrança, que leva ao desequilíbrio 880. Pessoal, as meninas escreveram aí o resumo para quem está chegando, Lili e Beth. Mas aí, para onde que a gente vai com isso, né? Com esse vício, com esse automático? A gente vai para o vício da ansiedade do sofrimento. Mas antes de falar disso, vamos entrar em questões mais simples, que é a segunda pergunta, que é a questão ela colocou a falta de vitalidade.
né? Então, eu quero dizer para vocês que excesso de energia também traz falta de vitalidade. Oi, Adriana? Oi? Não é falta? Como é que traz excesso? Sim, porque não está circulando. A gente não está saindo, a gente não está fazendo exercício físico tanto, né, como poderia, né? Porque é chato fazer em casa, porque é limitado, né, as possibilidades. Bem, a gente precisa se nutrir, e se nutrir não é só de comida, precisa sim de uma alimentação de boa qualidade, com nutrientes, efetivamente, mas a gente se nutre de sol, a gente se nutre de beber água, a gente se nutre de o que a gente vê, o que a gente ouve. Gente, se alguma coisa está fazendo mal, tem que dar um jeito de cortar ou limitar aquilo, né? Tem que identificar qual é teu ralo de energia. Mas onde eu quero me ater nesse momento é a questão da falta de circulação de energia, né? Pela medicina chinesa, pela ortomolecular, pela leitura dos chakras, a gente vai ver isso. Se a energia não circula, ela estanca em algum ponto, que é onde está ou está roubando ou está muito carente, né? Então, se eu tô com raiva, vai estancar lá no estômago, no fígado e tal. Se eu tô com muito medo da sobrevivência, vai estancar lá no meu chakra básico. Se eu tô com muito excesso de pensamento, vai estancar aqui na cabeça. Não importa, vai estancar em algum lugar. Então, a gente precisa de movimentação. E aí precisa ser uma movimentação planejada para que a energia possa circular e possa nutrir. Agora, a dica do sol e da água são fundamentais, tá? Então, eu falei de tempo, falei de equilíbrio entre as tarefas, inclusive as tarefas consigo. Eu falei de se nutrir e eu agora estou falando da necessidade de circular energia. Yoga, Tai Chi Chuan e Qigong são 3 práticas que vão auxiliar muito nisso. Quem quiser, me pede a playlist do Qigong, que é dos 3 o que eu me identifico mais e acho mais eficiente para trabalhar essa questão da vitalização e circulação de energia, tá? A gente puxa da terra para cada um dos chakras, a gente traz do céu, a gente faz movimentos com o corpo de absorção e de retenção, tá? Então, isso é muito necessário, porque excesso de energia causa falta de vitalidade, porque a energia está parada, tá? Em termos de movimentação mesmo. E respiração também. Tem um vídeo meu também com prática de respiração, contraindo os esfíncteres. Isso revitaliza demais. Aí a gente vai cair de novo na questão do tempo, da ansiedade, do sofrimento. Vou entrar aí. Porque se eu não estou acostumado na permissão de me priorizar e de fazer esse tempo existir, eu posso dar para vocês todas as dicas do mundo, que, aliás, é o que acontece com as consultorias, com as mentorias, né? Cada vez eu tento mastigar mais, esmiuçar mais, porque senão cai no vazio as orientações. E outras que vocês já devem ter recebido de vários canais, né? Tá aí, né? Conteúdo gratuito, riquíssimo para todo mundo. A Aline colocou assim: 2 efeitos, autocobrança, procrastinação, ou oposto, procrastinação que leva a anestesia por falta de equilíbrio, ou os vícios. O vício é um ralo de energia, gera ansiedade e sofrimento. Né? Que ela postou o resumo. Arro, gratidão. Então, esse é o nosso resumo até aqui. Aí, agora vamos para o que interessa. Vou pegar a primeira pergunta que colocaram, vou repetir aqui, copiando e colando, tá? Só me dê um segundinho, porque eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Tá. Falta... Da outra vez que eu escrevi, faltou uma palavra aqui. Então, tem as 3 perguntas aí copiadas de novo. E aí a gente vai fazer assim, a gente vai pegar principalmente agora a primeira e a terceira. Eu falei da segunda, né?
Não é isso? Acabei de falar da segunda. A gente vai pegar a primeira e a terceira, tá? Então, a primeira é viver cada dia com gratidão e pequenos prazeres ou correr atrás da felicidade. A terceira é como lidar melhor com a rotina sem ansiedade e sofrimento, que não cabe aí. As duas estão juntinhas, tá? Eu falei que a gente precisa se nutrir de várias coisas e que a gente precisa diferenciar que vício não é nutrição. Ai, quando eu vejo série eu fico ótima. Ok, veja série, mas não precisa passar 48 horas vendo série. Ou mais, né? Por quê? Porque aí, né? Aí a gente cai no primeiro tópico que eu falei, que são os excessos, que aí são os vícios, tá? Bem, e aí a gente precisa distribuir o tempo. A primeira pergunta, que é assim, viver cada dia com gratidão e pequenos prazeres ou correr atrás da felicidade? Bem, a felicidade a gente não corre atrás, tá? Porque a felicidade ela só pode vir de dentro para fora. E se eu digo que eu corro atrás, então eu estou partindo do princípio que eu estou longe dela, que eu estou incompatível, né? E, na verdade, a felicidade deveria ser o nosso estado natural. Então, se eu vivo cada dia com gratidão, e isso pode se tornar um exercício forçado, sim, um exercício de verdade, né? E contemplando, porque esses pequenos prazeres, eles não precisam ser exógenos, né? Eu tenho um prazer danado com chocolate, claro que eu tenho, com um cafezinho, né? Mas eu posso ter também o prazer da contemplação. Então, se eu estou fazendo lá uma coisa que é muito trabalhosa, que leva muitas horas, estou trabalhando. Quem não teve, na época trabalhando em empresa, aquele horário do cafezinho, de dar uma volta, né, e falar uma amenidade ali com um colega? A gente precisa disso também, precisa criar isso dentro de casa. Então a gente precisa, eu aqui vou ver o céu. Quando as maritacas começam, eu paro tudo que eu estou fazendo e venho aqui respirar, ouvir. Se bate um vento, que eu adoro o vento, eu venho aqui também agradecer. Aqui onde eu estou falando com vocês, na varanda. Sei lá, se eu tô ali, né, na minha poltrona e gravando atendimento e tal, e começa a bater uma exaustão, um cansaço. Às vezes eu paro ali, fecho o olho, não é para dormir, mas sabe, 3 minutos de respiração e tal. Então, esses pequenos prazeres podem ser bem pequenos mesmo, mas eles precisam ser contemplados. Contemplado no sentido da gente priorizar e reservar tempo, mas também haver a contemplação. Sabe assim, quando você mergulha num prazer? Você pode comer um chocolate assim, ou você pode fazer não é? Mesma coisa, eu estou olhando para o céu, eu não preciso olhar e sair correndo, ai que legal o céu. Não, né? Se isso me nutre, deixa eu entrar aqui, né? E aí agradecer, e aí viajar na maionese, cada um é de um jeito, né? Se você curte isso na hora que você está cozinhando, então cozinha com prazer, né? Com gratidão. Eu sempre brinco, boto brincadeira em tudo que é canal meu, que eu não suporto cozinhar. E levei 44 anos para me assumir assim, para não achar que eu tinha que passar a gostar de cozinhar. Mas eu acho lindo quem gosta de cozinhar, né? E porque é uma criação, é uma alquimia, né? Até tomando banho, gente. A gente pode fazer disso um momento de contemplação. Sente a água, sente a temperatura, né? Coloca uma intenção que aquilo está purificando você, né? Vai na rua, tem que fazer alguma coisa na rua, esteja presente, e por aí vai, tá? Não vou me alongar nisso, não. Então, os pequenos prazeres, é nisso aí, porque a gente acha que pequenos prazeres precisa ter alguma coisa acontecendo. E a gente, na verdade, não sacraliza cada coisa que já está acontecendo. E aí a vida toda parece um grande fardo, porque, lógico, na nossa sociedade o fardo tem mais valor do que o prazer. Então,
Captaram até aí? Estamos indo bem? Entraram mais pessoas aí, que barato. Então, é sim contemplando os pequenos prazeres e a gratidão que a gente vai entrar na frequência da felicidade, emergir essa felicidade. E agora eu vou falar de um outro tópico antes de ir para a terceira pergunta, porque vai linkar. Que é o como eu faço aquilo que é obrigação. Porque nem tudo é só prazer, né? Por exemplo, eu mesmo não gostando de cozinhar, eu tenho que cozinhar. E eu preciso fazer isso de uma forma amorosa, que afinal é para mim. Escrever a tese. Eu bolar todos os dias, várias vezes ao dia, o conteúdo para colocar aqui para vocês. Eu sentar para fazer a consultoria. Eu amo fazer isso, gente, amo. Agora, é todo dia que eu tô a fim de fazer? Não. Teve um outro dia que... Um dia eu não estava na vibe, eu deixei tudo pro dia seguinte. Que acho que essa permissão também é importante, você entender que nem tudo é procrastinação. É só uma negociação interna sua, né? Você puxa uma outra coisa que estava na agenda, que você está mais na vibe, que estava para outro dia. Oi, Paulinha, Tânia, Eliane. Você, de repente, negocia e joga uma coisa que você não está na vibe hoje para amanhã. Fluxo orgânico. Ou para mais tarde. Às vezes, gente, só o fato, que aí a gente entra naquele tópico da autocobrança, só o fato de eu me permitir que eu posso fazer amanhã, já acaba com o ranço de eu não querer fazer. E aí, de repente, daqui a 1 hora, 2 horas, eu já estou na vibe de fazer. O que eu quero dizer é o seguinte, não precisa ser uma agenda cartesiana, que você tem que fazer tal coisa, tal hora, tal hora, tal. É legal, eu sou da pessoa de checklist e planejamento, tá? Eu funciono bem assim, mas eu aprendi a negociar comigo mesma. A falar, não, isso aqui passa daqui para cá, isso aqui passa de lá para cá. Então, teve um outro dia que o que eu ia fazer em 2 dias de atendimento, eu fiz num dia só. Nos últimos, eu estava, mesmo sendo um trabalho que eu amo? Não, eu estava cansada, eu estava exausta. E aí, é o que eu falei para vocês dessas pausas, né, que são necessárias, né? Vai dar tempo. A gente gasta mais tempo pensando que não vai dar tempo e que a gente tem que fazer, mas não quer fazer, e que a gente tem que fazer, mas não sabe o que vai fazer. A gente gasta 1000 vezes mais tempo com isso, que aí a gente vai entrar na ansiedade e sofrimento, do que efetivamente com as coisas que a gente precisa fazer. Então, se eu tiver no meio disso tempo com as coisas que me nutrem, e eu tiver 100% presente, e nesse fluxo criativo para executar as coisas que eu tenho que fazer, a coisa rende, o tempo multiplica. Outro dia a Rosane colocou dentro do nosso grupo de mentoria, ela colocou assim, Adriana, desconfie que seu dia tem 48 horas. Pela quantidade de coisa que eu produzo, que eu faço e que eu medito, mas eu aprendi a não gastar tempo com a lamentação ou com a ansiedade, tá? Hoje bateu a ansiedade? Bateu. Eu fui lá, fiz um banhozinho com óleo essencial de patchouli. Ontem eu fiz de camomila. Então, estava no plano isso? Não estava no plano. Aí é que eu quero chegar. Nem tudo precisa estar no plano. E a gente está aí entrando nessa era de aquário, e o jeito aquariano não tem que estar no plano, né? É criativo, é orgânico, é energia feminina, vai seguindo a energia. Eu faço serviço de casa, gente, muito, muito, muito rápido. Por quê? Porque eu não sigo um plano. Eu vou andando pela casa e as coisas vão me chamando e eu vou fazendo. E às vezes eu paro uma no meio e insiro outra, eu faço isso para ler livro também, e depois eu volto
E tá tudo bem. É aí que eu quero chegar para vocês. Tá tudo bem. Você precisa ser adulto e na disponibilidade, disposição e priorização de se nutrir, perceber qual é o jeito que funciona para você. Porque não tem que funcionar para mais ninguém, só tem que funcionar para você, né? E deixar que as próprias tarefas vão conversando com você. A gente vai fazer isso na prática no final. A questão da ansiedade do sofrimento. Vamos lá. Então, Miriam, a gente entrou, né? Inaugurou a era de Aquário. Sim, estamos. Agora, porque a gente entrou na era de Aquário, tem um pozinho de pirlim-pim-pim e tudo vai mudar? Não, porque a mudança coletiva é um resultado da mudança pessoal. Então, a gente consegue mudar? Basta a gente querer, a gente muda assim? Em segundos? Não. Então seria uma utopia e uma grande injustiça a gente esperar que a coletividade vai mudar, né? O que a gente tem aí dessa era de Aquário digamos, não vou entrar muito nesse assunto, mas vocês podem, a Paula está aí com a gente, vocês podem ir no perfil dela, astróloga maravilhosa que eu sigo todo dia, e tem muito material. E assim, o que a gente vai ter é uma consciência coletiva empurrando vertiginosamente a gente para inovação, tecnologia e troca de ideias e espírito colaborativo. Tudo isso é Aquário. Né? Falei isso no começo, mas é isso. Então, quem não se adaptar a isso, aí vai sofrer, né? Aí pega o gancho para ir para a coisa da ansiedade e sofrimento. O que causa ansiedade e sofrimento? Não ação. Então a gente fica só aqui no campo das ideias, mas não coloca as ideias inovadoras em ação, tá? É a coisa que eu falei, né? A lamentação. Então a lamentação afasta a boa sorte, já se fala no budismo, né? Então você ficar pensando e julgando e nomeando o que você gostaria. E a outra coisa que vem disso, né? Que é querer algo que não é a realidade. Principalmente no que diz respeito às outras pessoas ou à coletividade. É viver uma utopia irreal, né? Então, isso, não aceitação, perfeito, Nato. É isso, a gente achar que a gente tem uma verdade absoluta, que ela é muito boa e que se todo mundo operasse na nossa verdade, tudo funcionaria muito bem. Quem nunca, né? Todos nós somos assim. Só que a gente não é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Porque se a gente fosse, a nossa vida estava ótima. E nos bastidores, todo mundo aqui tem as suas mazelas e as suas questões para reclamar. Então vamos arrumar a nossa vida primeiro, porque a Aline falou isso no início, no sentido de cuidar. Mas no sentido de controlar e criticar também cabe. A gente olha para os outros para não olhar para si. Tá? Então a energia que a gente gasta criticando, nomeando, né, o que tudo e todos deveriam mudar, é uma energia que a gente pode usar para colocar as nossas ideias em prática. E para usar esse tempo todo que eu mencionei durante a live inteira. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Ai, meu Deus, eu tenho medo de travar o vídeo. Não quer aparecer para mim quanto tempo a gente tem. Tá bom, tá bem rapidinho. Então, a gente tem aí de novo, né? A ansiedade e o sofrimento tem uma questão fisiológica e energética que eu coloquei, que eu indiquei o Ticum, né? Depois eu vou tentar deixar essa live gravada para vocês poderem consultar isso, tá? E tem uma questão que é psicoemocional, comportamental, que é essa que eu acabei de falar, tá? Acho que tá bom já, né?
da gente parar um pouco. A gente é muito crítico com o outro, porque isso também parte do lugar da autocrítica. Quando a gente começa a ser mais flexível consigo, mais nutridor consigo, mais de se priorizar, de se restaurar, de se restabelecer, de se aceitar, a gente transborda isso para como a gente lida com as pessoas e com as situações, tá? E a resiliência sempre, né? Porque tudo que a gente está vivendo, né? Não é só a pandemia, tem a política, tem o descaso, tem tanta coisa, né? Mas tem muita coisa boa também, né? Que só quem acompanha canais de notícias que divulgam as boas iniciativas é que sabe. Quem está na grande mídia só vê bomba. Então, vamos voltando. Ansiedade e sofrimento. Já diz aquela frasezinha, aquele dito popular, que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, isso cabe muito bem para a pandemia, né? E para tudo que a gente está vivendo. Lembrando que algumas pessoas sentem mais o confinamento e outras sentem menos. Um canceriano, um taurino, um capricorniano não está sentindo tanto assim a pandemia. Um virginiano, né? Por quê? Porque gosta de ficar em casa. Que gosta de fazer uma comidinha, de ter mais tempo para curtir a casa, a comidinha, as pessoas, né? Agora, lógico, né, gente? A gente não é só o signo, né? A gente é uma conjunção de fatores. Gente, eu mexi um negócio aqui. Pronto. A gente é uma conjunção de fatores. Então, mas assim, tem de piscianos também, né? A maioria. Renato colocou o link, só notícia boa, eu adoro esse site, né? E também oriento que a gente selecione o que a gente vai seguir ou não nas redes sociais. Eu tenho feito muito exercício. Quando eu vejo alguma coisa, baixo astral, muito dono da verdade, as coisas que me desequilibram, eu deixo de seguir. Eu mais deixo de seguir gente do que começo a seguir. Tá? Então, cabe a responsabilidade, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. A gente só vê o que a gente quer. O que vai ficar vendo o que não quer, né? E aí, a coisa também, né? Porque eu tenho que me posicionar, né? Eu tô aprendendo a me posicionar na hora certa, né? Porque nem tudo, talvez, a gente tenha que se posicionar publicamente, né? Bem, aí... Nisso de a dor é inevitável e o sofrimento é opcional, é a gente começar a identificar. Qual é o gatilho que me põe em desequilíbrio? Eu tenho o gatilho da política. Desde que eu identifiquei a força que isso tem para mim, os meus engajamentos, né, feminista, político e tal, então eu hoje não entro mais na vibe. Né? Procuro novas formas de fazer o meu papel de cidadã, tá? Isso eu, Adriana, libriana, né? Então, agora, cada um é de um jeito. Então, cada um precisa ver o que desequilibra e o que nutre. Isso é um dever de casa urgente para todo mundo, né? A pandemia já deveria ter impelido isso. Mas, às vezes, a gente ainda quer continuar num lugar, né, mais de vítima. Não depende só de mim, as pessoas ao meu redor. É que, às vezes, a gente quer evitar o conflito. Ou a gente quer porque quer a mudança do outro, que não vai acontecer e não é nem justo, né? Nem bate com a nossa filosofia de vida querer mudar outra pessoa, tá? Ou ter essa expectativa tão alta. Eu tô falando isso pra mim também, tá, gente? Porque, né? Também não sou alecrim dourado. Agora, dentro dos efeitos do confinamento, eu estava falando, né, que as pessoas de elemento água e terra, por exemplo, sentem menos. Agora, as pessoas de elemento ar e elemento fogo sentem muito. Ou quem tem influência grande, né? Porque não é só o signo, né? Às vezes, eu, por exemplo, sou de ar, mas eu tenho muita água e muita terra. Então, eu adoro ficar em casa, né? Eu não estou sentindo muito os efeitos do confinamento. Quando eu tenho que sair, eu nem curto muito. Ainda assim, mesmo depois de tantos meses. Agora,
Quem tem forte elemento fogo e elemento ar, em geral está sentindo muito. Então precisa, né, usar essa saída para ir no supermercado com consciência, com contemplação, olhar a árvore, olhar o céu, ir para a janela, sair um pouco da rede social, não olhar coisas que desequilibram. E também as coisas que eu falei do exercício físico, do Qigong, e tomar sol. Principalmente quem é de ar, tá? Então é isso. Agora, o que mais vamos fazer? Acho que eu falei de todos os itens. Me sinalizem aí se eu não tiver mencionado. Agora vamos para a prática, tá? Se alguém tiver aí alguma pergunta, alguma questão, coloca aí para mim. Essa live de hoje foi uma live surpresa baseada nas perguntas da caixinha de perguntas. Gente, por favor, continuem colocando lá as perguntas, né, na caixinha de perguntas, e eu vou fazer disso aqui uma prática, né, compilar um pouco e fazer uns vídeos respondendo, tá? Hoje eu fiz essa live mais extensa, porque tinha também tempo que eu não estava fazendo live, né, acho que desde o eclipse, se eu não me engano. Acho que foi. Desde 21/12, não lembro. Agora, de qualquer forma, depois eu faço os vídeos mais curtos com as respostas para vocês, tá? E tá cheio de novidades no feed, no Stories, tem aconselhamento do dia, agora todo dia de manhã cedo, no Stories. Compartilhem as coisas, né, please, para que mais gente possa mandar mais perguntas e aí tem mais material, né, tá bom? Ai, gratidão, Miriam. Eu gosto, né? Então, se Libra, né, faz tudo pelo outro, só se enxerga no outro, é a gente pegar essa dor e a delícia de ser o que é e tentar dar uma direção, né? Eu acho que vocês todos que estão aqui são muito generosos, né? Porque eu vejo o trabalho de vocês, né? Eu quero dar, antes da gente ir para a prática, eu quero dar algumas dicas bem práticas para a questão de produtividade, tá? Vejam lá, tá lá a Masterclass gratuita, tá lá a primeira aula gratuita da mentoria. Quem quiser pode fazer a mentoria, né? Mas a primeira aula tá gratuita. Então, acho que isso pode ajudar mesmo vocês, né? Com coisas mais práticas, mais efetivas, que aí estão lá, né? A outra, eu falei aqui, a questão do fluxo orgânico das tarefas, então não se prenda tanto ao checklist ou a como você fazia antigamente que dava certo, porque cada vez o mundo vai operar mais na energia feminina, tá? Na energia mais do fluxo orgânico, mais criativa, tá bom? Então, assim, essa capacidade de perceber onde está fluindo e seguir conforme a música, ela vai ser cada vez mais importante e pode trazer para vocês muita, muita, muita riqueza e soluções, tá? Ai, Lili, que bom! É necessário a gente aprender a esse novo jeito de fazer, numa energia mais feminina, menos yang, menos cartesiana. Mas aí, olha, quem ainda acha bonito até hoje perfeccionismo e autocobrança, então tá indo bem, tá tudo bem, né? Tá indo bem. Porque é isso, essa valorização do sacrifício é que vai levar a gente para todos os problemas, ansiedade e tudo mais, tá? Então, dei algumas dicas, várias, muitas, né? Em 1 hora aí, quase de dicas, e vamos para uma prática. Vamos para uma prática. Vocês vão pensar agora o que desequilibra, o que você não está gostando na sua rotina, o que você gostaria de melhorar,
E o mais importante de tudo, claro, dentro do que eu acredito, sempre falo, é como você gostaria que fosse. Como você imagina o seu fantástico mundo de Bob, seu mundo ideal, seu dia a dia, né? Como ele funcionaria? Vai pensando aí. Adorei, Aline. Linda, maravilhosa. Me ajuda muito. Ó, generosa, estou falando, todos vocês são muito generosos. Pensou aí? O que te desequilibra? O que você gostaria de mudar ou eliminar da sua vida? Como você gostaria que fosse seu dia a dia? Tá? Pensou, né? Tá. Eu vou usar processos verbais, tá? Agora com vocês. E aí tudo vai parecer sem sentido e é exatamente essa a intenção, porque eu esqueci de falar hoje, mas eu falei na última live. O caos mais o nada cria. O caos mais o nada criam. Certo? Então é para lá que a gente vai. Então vou fazer uma confusão na mente de vocês agora, tá? Você só vai me ouvir e vai responder sim, se você quiser, claro. Vamos lá. O que eu odeio em ser livre? O que eu odeio em ser livre? O que eu odeio em ser livre? Qual o valor de me apegar ao que me aprisiona? Qual o valor de me apegar ao que me aprisiona? O que eu amo em ser estressado? O que eu amo em ser estressado? E tudo isso, vamos destruir, descriar tudo isso? Isso aí, ó, Renato disse a ordem nasce do caos e a Ana disse eliminar o auto-julgamento. Perfeito. Todo tipo de julgamento. E tudo que o julgamento é, e tudo que o julgamento não é, e tudo que é o bom, e tudo que não é o bom, e tudo que é ruim, tudo que não é o ruim, e tudo que você aprendeu que era certo, e tudo que você aprendeu que não era certo, vamos destruir, descriar tudo isso? Se nada fosse bom, nada fosse errado, o que você escolheria como a sua vida que você ainda não escolhe, não recebe, não reconhece? Tudo que não permite isso, vamos destruir, descriar tudo isso? O que você fez de tão vital, valioso e real de estar sempre preso aos emaranhados familiares, aos emaranhados sociais, aos emaranhados políticos, aos emaranhados do seu trabalho, aos emaranhados das suas tarefas, aos emaranhados dos seus vizinhos, aos emaranhados de tudo que não serve para absolutamente nada que você ainda escolhe para não escolher a vida que você verdadeiramente é. Tudo que seja isso, vai destruir, descriar tudo isso? O que eu amo em me fazer de pequeno, o que eu amo em me fazer de pequeno, o que eu amo em me fazer de pequeno, o que eu amo em cumprir a profecia que a minha família jogou sobre mim, o que eu amo em cumprir a profecia que a minha família jogou sobre mim, o que eu amo em me punir por não ser o que a minha família achou que eu deveria ser, o que eu amo em me punir por não ser o que a minha família achou que eu deveria ser. E tudo que seja isso, vai destruir, descriar tudo isso agora. Todas as agendas secretas, pactos, votos, contratos, irmandades, lealdade familiar, lealdade com grupos, com engajamentos, com causas, que impedem você de ser livre, de ser feliz, de se divertir fazendo o que você faz. E apenas escolher o que for divertido, você vai destruir, descriar tudo isso agora. Tudo é oposto do que parece ser, nada é oposto do que parece ser, tudo é oposto do que parece ser, nada é oposto do que parece ser. Como seria agora escolher honrar um compromisso com você e com o planeta? Como seria agora honrar um compromisso com você e com o planeta?
Quanto mais você cria, mais você oferece ao planeta e à vida. Mais você nutre a vida, mais você colabora para a vida. O que você fez de tão vital, valioso e real de cumprir a programação da Matrix de destruir a vida? O que você ama em destruir a vida em você? O que você ama em não construir a vida ao seu redor? Tudo que seja isso, vai destruir, descriar tudo isso. Agora respira e sente e apenas deixa vir a resposta sem pensar. Tem menos espaço ou mais espaço agora? Coloca aí para mim no comentário. Menos espaço ou mais espaço? Aline e Renato colocaram vários resuminhos aí, ótimos. Então, quem estiver chegando, ou quem estiver chegando no meio, pode olhar e seguir. Também pode ver depois, se tudo der certo, a live fica gravada. As outras não. As outras só no canal do YouTube. A Aline colocou mais ar, mais leveza e mais espaço. Thaís colocou mais espaço. Muito bem, muito bem. Renato, mais espaço e leveza. Ana, mais espaço. Muito bem. E a gente ainda não terminou. Vamos lá. Fiquem acompanhando novamente. Vamos lá. E o que mais é possível? O que mais é possível? E o que mais é possível? Como pode melhorar? Como podemos ir além, 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 além? Baixando as barreiras, baixando as barreiras. Lilian colocou mais espaço e liberdade. Miriam colocou, estou chegando ao mais vazio. Que sensacional! Nada como a plenitude. Quanto mais vazio, mais potente. O vazio é o início do tudo. Então vamos lá. Sente aí, baixando muros em volta de você. Sente que muros em volta de você estão se derretendo agora. E que você está puxando, como se você fosse um grande aspirador gigante. Muita energia, a energia do universo que é infinita, o Ki, o Prana. E você está puxando. E quanto mais você puxa, mais expande tanto em volta de você, o teu campo áurico, a tua energia, que vão aparecendo mais muros que você não sabia que existia, e eles vão derretendo, e o que mais é possível. E aí, agora, sente que esse fluxo agora ele é automático. Muros vão derretendo, energia vem para você porque você é um grande aspirador de energia, de prana, de potência. E agora essa energia é tanta que uma represa arrebenta e ela vai para todo lugar, sem distinção. Sem distinção. Ela vai para todo lugar sem distinção. Não importa se é uma pessoa que você gosta, se é uma pessoa que você não gosta, se é um grupo que você condena, se é um grupo que você não condena. Imagine que você só deixa a energia passar por você. E enquanto você sente isso e deixa ampliar cada vez mais, eu vou compartilhar algo que eu ouvi num vídeo do Dan Heer, em inglês, né? Que não está legendado nem nada. Ele fala assim, muitas vezes a gente tem tarefas ou pessoas que sugam a nossa energia, né? Que demandam da gente uma paciência que a gente não tem. E qual é a primeira coisa que a gente faz quando isso acontece? A gente contrai.
A gente contrai, tensiona, a gente contrai e se fecha. A gente tem uma visão de que a gente precisa se proteger. Então a gente ergue muros. Só que esses muros também nos impedem de receber. E eles são muros do julgamento. Porque o que faz a gente ficar irritado e contrair não é a demanda que vem das pessoas, é o nosso julgamento sobre isso. Ou sobre tudo. Tá? E aí eu já citei na última live o filme A Profecia Celestina, vou citar de novo como referência, mostra muito bem pra gente como que todo tipo de conflito que existe, a dinâmica dos relacionamentos e os conflitos maiores, guerras e tudo, são sobre energia. Só que as pessoas não sabem que elas estão indo atrás da energia, elas acham que... elas acreditam no que elas acreditam, né? Mas é sobre energia, porque elas não têm consciência que elas podem acessar a energia de qualquer lugar livremente, do universo. Mas a gente sabe. Então, o que a gente faz? A gente aceita que essa pessoa está demandando não sobre mim, não é a minha alma que ela está demandando a minha atenção, ou algo que ela acha que é. Ela está demandando a minha energia. Então, naquele momento que a gente iria se fechar e se defender, o que a gente faz? A gente envia energia. Envia muita energia para essa pessoa. Subitamente essa pessoa vai desistir da gente. Ela vai desistir de demandar. Ela vai ficar bem. E tudo vai ficar bem. Porque o que você está sentindo é o conflito, é o que vem do julgamento, que é parte de lá e parte sua. Deu para entender isso aí? Então, a partir de hoje, ninguém mais vai erguer muros e se contrair com as coisas que desequilibram ao redor, ou pessoas. A gente vai fazer o contrário. A gente vai primeiro fazer esse exercício que a gente acabou de fazer, de puxar muita energia, dissolver muros e puxar energia, e depois mandar para o planeta inteiro, ou para o universo inteiro, e aí depois a gente envia especificamente para essa pessoa ou para essa situação, tá? Sei lá, eu tenho que escrever a tese e não consigo escrever. Então eu vou mandar energia para esse projeto, porque ele é uma consciência também. Ok? Tudo entendido? Ofereci aí para vocês opções para as perguntas do dia? Espero que sim. Me conte aí como é que vocês estão. Como é que tudo está aí? Acho que tá todo mundo bem, né? Tá todo mundo curtindo a vibe. Ei, que bom, Aline. Que bom. É sempre tão bom estar com vocês. Eu lembro da Xuxa, né? Eu sou da época da Xuxa, gente. Bom estar com vocês, brincar com vocês. É assim que eu vejo quando a gente faz live. Que bom, Thaís. Leve e feliz, Lígia plena. Isso, Aline, enviar energia ao invés de perder energia, é tão libertador. Que bom! Miriam, você também, minha flor, sacerdotisa maravilhosa. Renato, mais tranquilo, que bom, que bom. Então não esqueçam, pega o caderninho aí, anota essas dicas, porque eu estou usando, gente, está sendo sensacional, vocês não têm noção. Está sendo muito bom. Transforma, por isso que meu dia tem 48 horas. E o que mais é possível. Miriam, bem mais vazia e preparada, assim que me sinto. Que coisa boa. Ai, que coisa boa. Gente, é isso. A Aline colocou aqui, saudade, Renata, Thaís, Paula. Muito bom. Muito bom. Então, gente... Ótimo sábado para vocês, domingo. Chegamos ao final do nosso feriadão aí de Ano Novo. E que 2021
seja um ano de soltar os pesos, tá? Tem uma música, eu sou péssima para lembrar nomes, ela é do Erasmo Carlos, mas tem uma outra versão bem bonitinha que é Soltar os Pesos. Vou ver se eu acho, eu vou colocar no Stories para vocês, tá bom? Como pode melhorar, isso aí. Um beijo, fiquem bem, hein?